Olha lá, pessoal, revisando, né, a matéria, vamos começar aqui uma revisão por exercícios, não é isso? Você tem os exercícios do seu livro, os exercícios do seu aba. Vamos começar aqui na unidade de ensino 1, onde fala ali de adaptações celulares, não é isso? Adaptações celulares, processo essencial aí para manutenção da vida celular, uma vez que a célula ela está sempre exposta, não é, a estímulos externos e estímulos internos. Estímulos externos, estímulos físicos, químicos, microbiológicos e estímulos internos em ação de hormônios, não é? E atividades metabólicas do nosso próprio organismo, fazendo com que haja aí a adaptação celular. Se é necessário, né, um crescimento orgânico, a célula vai entrar em mitose. Se é necessário a adaptação a uma situação de exposição à luz solar, a célula vai começar a produzir melanina através dos melanócitos, não é? Então, cada situação leva a um processo de adaptabilidade. É lógico que em se tratando de adaptabilidade, tudo tem limite, né? E para a célula não é diferente. Se extrapolarmos esse limite, né, de adaptação celular, a célula passa para o caminho da adaptação e entra na situação de necrose celular, tá bom? Então, correlacionando aqui a questão dos exercícios, nós vamos começar os exercícios aqui de web aula, né? Olha lá, atividade diagnóstica da unidade 1. Vamos lá, então. Nesse caso aqui, né, já teve a questão dessas atividades já serem encerradas, mas não tem problema não. Você pode vir aqui avaliação presencial, né? Dentro de avaliação presencial, tem aí um roteiro de estudos, certinho? Você clica nele e aí a gente, né, vai argumentando uma a uma. Olha lá então. Então, dentro da sua disciplina, está lá assim, avaliação presencial, roteiro de estudos, não é? Você vai clicar em roteiro de estudos e aí vai abrir questionários para que você possa, então, elaborar e revisar, ok? Vamos lá. Olha aí. Uma mulher de 63 anos foi levada ao pronto-socorro após uma queda em sua casa. A paciente é diabética e hipertensa. No exame neurológico foi observado perca de movimentos do lado esquerdo do corpo. Então ela sofreu um acidente, né, vascular cerebral, ok? Diminuição da sensibilidade do mesmo lado e a pressão arterial encontrava-se alta, 17/10. Qual o possível diagnóstico médico da paciente, e qual mecanismo de lesão a levou a este quadro? Bom, a paciente diabética, né, e hipertensa. Então, a questão do diabetes, a gente sabe que é o quadro clínico onde o paciente não consegue colocar a glicose que ele acabara de absorver ali no intestino, passou para a corrente sanguínea e não, esse paciente então não consegue colocar a glicose da corrente sanguínea para dentro da célula. E é dentro da célula que ocorre então a questão da
quebra da molécula de glicose e transforma ela em ATP, para que haja energia para a nossa célula metabolizar, tá bom? Então, sem a quebra da glicose, não tem como eu produzir energia. Então, como que o diabético faz? Ele não consegue colocar a glicose para dentro da célula. Por quê? Porque falta insulina. Insulina, às vezes ele pode até produzir insulina, mas por algum mecanismo genético ele pode produzir anticorpos anti-insulina. Bom, ele também pode produzir insulina, mas às vezes ele tem algum problema genético que faz com que as células epiteliais ou de qualquer parte do corpo não expressem um receptor de insulina, tá bom? Fazendo com que esse paciente, né, também se torne diabético. Então tem várias instâncias do diabetes, que é aquele que não produz insulina, tem aquele que produz insulina, mas a insulina é inativada por anticorpos, né? Que é uma autoimunidade. E também existem aquele tipo de diabetes que produz insulina, mas não encontra o receptor específico na célula, para que haja ligação e assim ativação da passagem da glicose para o interior do citoplasma celular. O fato é que a pessoa não produzindo isso, né, ela acaba tendo aí uma baixa produção de ATP, que vai ser compensada por queima de gordura. Então, por isso que o diabético ele tende a emagrecer muito, né, antes de descobrir o quadro clínico do diabético. Porque como não está colocando glicose para o interior da célula, então tem que queimar outra fonte para a produção de ATP. E aí é onde o seu organismo quebra gordura por beta-oxidação, certinho? E aí depois que a pessoa descobre a questão do diabetes, ela passa a tratar o diabetes. Por que que algumas pessoas engordam? Porque, naturalmente, se eu ingerir muito carboidrato, não é, eu vou quebrar a glicose essencial, vou produzir ATP essencial, porém o excesso de carboidrato ele se transforma em gordura, tá bom? Ó, já não estou precisando mais de ATP, então meu organismo vai pegar essa energia do carboidrato e metabolizar isso em triacilglicerol, que é gordura. E aí, quando a pessoa tem uma excessiva ingesta de carboidratos, o caminho final do carboidrato não essencial para a quebra de energia, ou seja, as sobras, vão ser depositadas em reservas energéticas através de gordura nos adipócitos, tá bom? Então, por que que o diabetes inicialmente ele emagrece muito? Agora você já entendeu por quê. E por que que depois que ele começa o tratamento, alguns engordam muito? Porque tem muita glicose circulando no sangue desse paciente. Então, inicia o tratamento, toda essa glicose vai ser empurrada para o interior da célula até compensar esse paciente. É óbvio que muito do excesso se perde na própria urina, tá bom? Mas até que esse paciente encontre um equilíbrio, vai ter uma sobrecarga de glicose no interior da célula que também vai ser metabolizada em gordura. E aí, se esse paciente não controlar a sua dieta, não é, como ele já não é mais uma pessoa que produz insulina por feedback, né, ou seja, se está precisando, produz, não está precisando, não produz, a insulina ali presente, não é, ela vai empurrar toda a glicose para o interior da célula, causando aí uma sobrecarga, né, de gordura no organismo. Então, se a pessoa não observar, né, que ela é diabética, ela tem que controlar a sua dieta, ela acaba engordando pelo excesso de consumo de carboidratos também, certo? E por excesso de gordura, né, aí já é a gordura localizada. Então, veja bem, pessoal, esse paciente era diabética, não é? E hipertensa. Um sinal de hipertensão que as pessoas passam é quando começa a se formar placas de ateroma no interior do vaso, ou seja, placas de gordura, né, no interior do vaso sanguíneo, fazendo com que a luz do vaso venha diminuir e concomitantemente a pressão arterial aumente, né? Isso já é um quadro, pessoas hipertensas já têm propensão a sofrer acidente vascular cerebral.
tá bom? E aí foi justamente o que essa pessoa sofreu, acidente vascular cerebral, porque eu já tenho uma hipertensão nos meus vasos. O normal do ser humano é 12/8. Essa pessoa estava 17/10, ou seja, uma pressão muito alta sistólica e muito alta também diastólica, tá bom? É onde eu tenho aí a questão de que qualquer momento a microcirculação pode romper em algum lugar, causando um acidente vascular. Nesse caso, rompeu no encéfalo, por isso ela teve perca, né, dos movimentos, porque o neurônio ele foi lesionado nesse acidente vascular cerebral, né, e aí causando, não é, nessa situação aqui, uma situação de hipóxia, ou seja, baixa concentração de oxigênio, que levou ali a lesão, né, devido ao acidente vascular cerebral, certo? Não foi infarto, não é, epilepsia, não foi o caso que ela não teve quadros epiléticos, infecções hepáticas também não somatiza aqui com o quadro clínico, desmaio e lesão por anomalias genéticas também não. Então, a que melhor complementa aqui, né, é qual o possível diagnóstico médico da paciente e qual o mecanismo de lesão que levou a este quadro, é acidente vascular cerebral e hipóxia, certinho? Vamos para a próxima questão aqui. Questão número 2. Já aqui uma questão de leucócitos, né? Os leucócitos se originam a partir da célula tronco hematopoética na medula óssea e sua produção é contínua, tá bom? Após serem produzidos, os leucócitos ficam circulando no sangue por dias, até mesmo durante anos no organismo. Quando ocorre qualquer disfunção no sistema imune, é possível observar por meio de exame de sangue alteração na quantidade dessas células. Existem duas classes de leucócitos. Com base em seus conhecimentos sobre classificação dos leucócitos, assinale a alternativa correta. Quando a gente viu lá a questão da linhagem dos leucócitos, a gente viu que existe uma linhagem que contém grânulos e uma linhagem que não contém grânulos. Por isso, a linhagem granulocítica e agranulocítica, tá bom? E aproveitando a questão para aprofundar mais conteúdo revisatório, olha lá, os leucócitos se originam a partir de células tronco hematopoéticas na medula óssea e sua produção é contínua. Então, os leucócitos, eles são, não é, produzidos ali na medula óssea, mas a gente sabe que as células tronco hematopoéticas estão lá, mas que elas formam dois tipos de tecido, o tecido mieloide e o tecido linfóide, tá bom? O tecido mieloide vai formar ali monócitos, eosinófilos, basófilos e neutrófilos, ok? Já o tecido linfóide vai formar linfócitos, que passarão ali, não é? Os linfócitos T e os linfócitos B. Os linfócitos T vão para o timo, sofrer ali o processo de seleção química, e os linfócitos B, não é? Maturam na bursa, e aí por isso recebe o nome de linfócito B, certinho? Então, após serem produzidos, os leucócitos ficam circulando no sangue por dias. Os neutrófilos, não é, que promovem fagocitose, eles têm uma vida média de 7 dias e até mesmo durante anos. Os linfócitos, principalmente linfócitos B e T, eles têm aí uma vida média de 5 anos, tá bom? Então, quando ocorre qualquer disfunção no sistema imune, você está ali passando por qualquer disfunção, seja uma hipersensibilidade, seja uma resposta imunológica inata, uma resposta imunológica adquirida, é possível observar por meio de exame de sangue alteração na quantidade dessas células, tá bom? E existem duas classes de leucócitos. Com base no seu conhecimento sobre a classificação dos leucócitos, assinale a alternativa correta.
Leucócitos são glóbulos vermelhos? Não, são glóbulos brancos, tá bom? São plaquetas? Também não, né? Então, as classes são granulócitos e agranulócitos, certinho? Não são neurônios e também não tem nada a ver com eritrócitos, que são hemácias. Então, a alternativa correta, letra C, granulócitos e agranulócitos, ok? Próxima. Uma questão de imunização, tá bom? A imunização ativa ocorre quando o sistema imune de uma pessoa entra em contato com o antígeno e responde por meio da ativação da imunização da imunidade humoral, né? E da célula. E, por fim, se desenvolve a memória imunológica contra aquele antígeno específico. Quais são os dois componentes das imunidades humoral e celular que são produzidos para realizar a resposta imune corretamente? Pessoal, então aqui ele está falando, né, quais são os dois componentes da imunidade humoral, aquela que termina com produção de anticorpos, certinho? Então, veja bem, aproveitando aqui o contexto para revisar, né, a questão aí das imunidades, né? Então, o nosso sistema imunológico, ele sempre está nos defendendo, né, de alguma invasão antigênica. O que é antígeno? É tudo aquilo que não faz parte da minha constituição proteica, capaz de gerar uma resposta imunológica, certinho? Por quê? Existem antígenos, né, que são capazes de produzir uma resposta imunológica. Por exemplo, um vírus, né, não faz parte da minha constituição proteica, uma bactéria que não faz parte da minha constituição proteica, vai ativar o meu sistema imunológico vai, né, produzir uma resposta imunológica primeiro inata, que é aquela resposta mediada por células, através de neutrófilos e monócitos, começam ali um processo de fagocitose, certo? Logo depois dessa fagocitose, não é? O monócito vai apresentar esse antígeno para o linfócito TCD4 e o linfócito TCD4, então, vai ativar, não é, como papel de auxiliar, não é, os linfócitos TCD8 e linfócito B. O linfócito TCD8 vai promover citotoxicidade, que é o que ele faz, e o linfócito B vai produzir anticorpos, finalizando aí a resposta imunológica humoral. Então, a resposta imunológica inata, que é aquela mediada por células, praticamente o que acontece é citotoxicidade e fagocitose, ou seja, é célula tentando destruir outra célula, que não faz parte da minha constituição proteica, seja aí uma célula bacteriana, uma célula fúngica ou proteínas virais, certinho? E por um outro lado, eu tenho uma outra resposta imunológica, que é aquela resposta que eu chamo de humoral, que vai produzir proteínas anticorpos invasivos, tá bom? E aí termina ali na ativação de linfócitos B e o linfócito B, por sua vez, vai produzir anticorpos que irão ativar, né, a minha resposta humoral, atacando o antígeno que deu origem, opsonizando, né, envolvendo o antígeno com anticorpos, e neutralizando o antígeno, certinho? Então, quais são os dois componentes da imunidade humoral? Não é? Macrófagos e basófagos? Não, isso aqui faz parte da imunidade celular. Não é? Macrófago é o mesmo monócito, não é? O monócito que sai ali da corrente sanguínea para promover defesas nos tecidos, ele perde o nome de monócito e começa a chamar macrófago, tá bom? Mas é a mesma célula. Neutrófilo e eritrócito. Neutrófilo faz fagocitose, eritrócito é a célula vermelha do sangue, tá bom? Popularmente conhecido como hemácia. Hemácia e leucócito. Hemácia é uma coisa, né? Célula vermelha do sangue, responsável pelo transporte de gases respiratórios,
né, através da sua molécula de hemoglobina. Transporta CO2 e oxigênio. Leucócitos são todas as células brancas. Então, em relação à imunidade humoral, hemácias não estaria presente. Então, letra A está fora, letra B está fora, letra C está fora. Eosinófilos e linfócitos. Eosinófilo é uma célula granulocítica responsável pela defesa do meu organismo contra processos parasitários, não é? Então, o eosinófilo ele é responsável pela defesa do meu organismo contra processos parasitários. Revisando um pouquinho da morfologia, né, microscópica deles, olha lá, eu tenho aqui eosinófilo, tá bom? E aí eu sempre recomendo a vocês olharem as imagens, olha lá. Vamos colocar imagens de eosinófilos, tá bom? Olha lá então. O eosinófilo ele possui, né, um núcleo bilobulado, lembra muito, né, um fone de ouvido ou um óculos de aviador ou halteres, dependendo da situação. Certinho? Ele tem um citoplasma bastante alaranjado, olha lá, né? Por isso que ele recebe esse nome eosinófilo, devido a esses grânulos eosinofílicos alaranjados, tá bom? Que contém no seu citoplasma. E ele participa das respostas imunológicas contra parasitos, contra processos alérgicos, intoxicações alimentares, certinho? Então, nesse contexto aqui, o eosinófilo não faz parte aí de uma imunidade humoral. Linfócito, sim, né? A gente viu que o linfócito TCD4, ele ativa o linfócito TCD8, que ativa o linfócito B. Tá bom? O linfócito TCD4 ativa o linfócito B e o linfócito TCD8. Mas eosinófilo não tem nada a ver com resposta humoral. Então, se a letra A, letra B, letra C, letra D estão fora, me sobra a letra E, que é anticorpos, que é a antiproteína contra os antígenos que deu origem, e linfócitos T. A gente viu que o linfócito T, CD4 e o linfócito B estão presentes ali na imunidade humoral, tá bom? Então, de todos esses componentes que foram apresentados, os que estão realmente presentes na imunidade humoral são os anticorpos e os linfócitos T, tá bom? E aí, né, complementando aqui os nossos assuntos revisatórios, olha lá, um neutrófilo, como que ele é, né? Eu tenho aqui um neutrófilo que está começando a segmentar o seu núcleo, que ainda está em forma de bastão, certinho? E aí, quando ele segmenta o seu núcleo, ele fica dessa forma aqui, olha, né? O núcleo segmentado, tá bom, pessoal? Então, o neutrófilo ele não possui um citoplasma alaranjado, como é o caso do eosinófilo. Ele possui um citoplasma ali que possui granulações finas, né, avermelhadas ou róseas, dependendo da situação, mas não alaranjado, né? Como você vê, o eosinófilo é único, olha, eosinófilo é sempre um citoplasma que tende ao alaranjado. Mesmo nas colorações mais desbotadas, como essa daqui, você observa que ele possui um núcleo bilobulado, né, com granulações grosseiras, né, que caminham aí para uma cor eosinofílica. Daí o nome dele, né, ser eosinófilo, tá bom? Diferente aí, por exemplo, das células fagocitárias neutrófilo, né? Olha lá então, neutrófilo, né, ele já tem uma outra conotação, certinho? Ele começa ali o seu núcleo recém-lançado na corrente sanguínea, ele é um neutrófilo jovem, né, que eu chamo de bastão, certo? E aí, com questão de horas, ele começa a segmentar o seu núcleo bilobulado, trilobulado, como é o caso aqui, ó, tetralobulado, olha aqui, trilobulado de novo, tá bom? Tetralobulado quando tem 4 segmentos, pentalobulado quando tem 5 segmentos e heptalobulado quando tem 7, olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acima de 5 é quando a pessoa tem carência de vitamina B12, tá bom? Essa situação acontece. Então, olha lá, um neutrófilo jovem, ele é um bastão, né?
O núcleo dele parece um bastão. Questão de horas, ele segmenta o seu núcleo e fica um neutrófilo bilobulado, certinho? E aí ele vai aumentando os segmentos. Quanto mais segmentado, mais velho é o neutrófilo. Quanto menos segmentado, mais jovem é o neutrófilo, né? Olha lá, bilobulado, trilobulado. Qual que é a função desta célula, professor? Que eu chamo de neutrófilo, né? É fagocitar, tá bom? A função dessa célula é fagocitose, certinho? Então, voltando lá, a imunização ativa ocorre quando o sistema imune de uma pessoa entra em contato com o antígeno e responde por meio de ativação da imunidade humoral e celular. E, por fim, se desenvolve a memória imunológica contra aquele antígeno específico. Quais são os dois componentes da imunidade humoral e celular que são produzidos para a realização da resposta imune corretamente? Anticorpos e linfócitos T. Tá bom? Então, próxima questão. Questão número 4. Entre os principais tipos de anemias, né, existem o grupo que é classificado como doenças autoimunes. Neste caso, os glóbulos vermelhos são destruídos na corrente sanguínea precocemente por anticorpos do próprio organismo, sem que ocorra sua reposição pela medula óssea. Em indivíduos saudáveis, os glóbulos vermelhos são destruídos e substituídos após a permanência na corrente sanguínea por um período de 120 dias. Né? Com base no seu conhecimento sobre tipos de anemia, assinale a alternativa que está correta na definição desse tipo de anemia. Esse tipo de anemia que ele colocou aqui, pessoal, quando ocorre a destruição dos eritrócitos por anticorpos, né, é um tipo de anemia que há um rompimento da membrana do eritrócito, né, onde leva ali a uma hemólise. Então, é um tipo de anemia hemolítica, certinho? Então, aonde ocorreu ali a destruição, olha, destruído, né, os glóbulos vermelhos na corrente sanguínea precocemente por anticorpos. Então, existem situações que a pessoa fabrica anticorpos, né, contra as próprias hemácias, certo? E aí é uma autoimunidade que gera ali a destruição das hemácias, que nós chamamos do quadro, né, que compõe o quadro de anemias hemolíticas. Não são todas anemias hemolíticas que são por autoanticorpos, tá bom? Mas existe o grupo de anemias hemolíticas que vem por destruição das hemácias por autoanticorpos, como é o caso que ele colocou aqui, de doenças autoimunes, tá bom? E aí vai gerar anemia hemolítica, letra A. A anemia falciforme é quando eu tenho, né, uma disfunção na hemoglobina geneticamente, né, a pessoa nasce ali com um problema no cromossomo 11, que é responsável pela cadeia beta de globina, e aí eu tenho a formação, né, de hemoglobina S, que é aquela hemoglobina anômala, formando essa célula aqui, ó, drepanócito, tá bom? Que é a hemácia em forma de foice, certinho? E aí, essa hemoglobina, né, que é a hemoglobina S, ela uma hemoglobina, quando está ligada ao oxigênio, a hemácia fica redondinha. Quando ela se liga ao CO2, a hemácia polimeriza em forma de foice, tá bom? Então, olha só, aqui a hemácia está ligada com oxigênio, aqui a hemácia está ligada com CO2. Então, essa situação, né, primeiramente, é uma hemácia que, para passar pela microcirculação, visto que o diâmetro da hemácia é de 7 a 8 micras e a microcirculação ela contém 4 micras de diâmetro. Então, a microcirculação já é grande para a hemácia, né? Porque a hemácia ela tem que se desdobrar todinha para passar pela microcirculação. Por isso a membrana da hemácia é flexível, ela não tem núcleo, ela é bicôncava, justamente para isso, se adaptar à microcirculação
não é? Agora imagine uma foice passando pela microcirculação. Vai ocorrer oclusão de vasos, vai ter problemas, não é? Nessa oclusão vai formar ali baixa tensão de oxigênio, né? Necroses, dores, não é? Então essa pessoa tem crises dolorosas, certo? Uma outra situação é que a microcirculação para as hemácias antigas, que já está com a membrana rígida, aproximando aí dos 120 dias, a hemácia não consegue suportar a microcirculação e naturalmente se rompe, tá bom? E aí, por isso que a hemácia tem uma vida média de 120 dias, certinho? Porém, né, um drepanócito, ele se rompe com maior facilidade. E aí, por isso, a pessoa também desenvolve, né, um quadro, né, de anemia hemolítica, mas nesse caso aqui é por hemoglobinopatia, né? A patologia da pessoa está na questão da hemoglobina, né? A alteração da hemoglobina devido a uma alteração no cromossomo 11, certo? Então, o problema dela não é hemólise por autoimunidade, é uma hemólise por deficiência de hemoglobina, por isso que não é a letra B, tá bom? E a anemia falciforme é um tipo de anemia hemolítica, mas nesse caso aqui ele quer saber, né, a anemia, o que que ela causa. Com base em seu conhecimento sobre o tipo de anemia, assinale a alternativa que está correta na definição desse tipo de anemia, que é uma anemia autoimune. A anemia autoimune, assim como a anemia falciforme, se enquadra no grupo de anemias hemolíticas, tá bom? Então ele quer saber o que que é anemia autoimune. É uma anemia hemolítica, tá bom? Assim como a anemia falciforme é uma anemia hemolítica também, mas a causa raiz não é a autoimunidade, e sim a questão, né, da hemoglobinopatia. A anemia ferropriva é quando falta ferro, né? A pessoa, para formar a molécula de hemoglobina, ela vai precisar de ferro, de ácido fólico, vitamina B12, aminoácidos, tá bom? Então, quando falta algum desses elementos, ele não consegue constituir a molécula de hemoglobina, o que gera uma carência de hemoglobina, o que naturalmente é anemia. Carência de hemoglobina é anemia. Então, anemia ferropriva é quando a pessoa é privada do ferro, né? Se ela é privada do ferro, ela vai desenvolver baixa produção de hemoglobina, o que leva ao quadro anêmico na pessoa. Anemia perniciosa é quando a pessoa não consegue absorver vitamina B12 no seu intestino, tá bom? Para absorção de vitamina B12 no intestino, eu preciso de fator intrínseco intestinal, certo? Então, absorção de vitamina B12. Eu preciso de um fator que eu chamo de fator intrínseco intestinal. Olha aqui, como que ocorre isso, né? Acho que esse aqui está melhor representado. Olha lá, então, como que ocorre? Na dieta, né, eu tenho a vitamina B12, o estômago, as células parietais do estômago produzem esse fator que eu chamo de fator intrínseco intestinal. A vitamina B12 se liga ao fator intrínseco intestinal lá no estômago, tá bom? Que é uma glicoproteína. E aí, lá no intestino, a vitamina B12 ligada ao fator intrínseco intestinal consegue se conectar ao enterócito, né, que é a célula intestinal, e aí sim consegue absorver, o seu intestino consegue absorver a vitamina B12. Se não tiver esse fator intrínseco, né, nas células parietais do estômago, a pessoa não consegue sozinha absorver a vitamina B12. Então, vocês estão vendo aqui, para que ocorra a absorção da vitamina B12 lá nos enterócitos intestinais, eu preciso que a vitamina B12 se ligue ao fator intrínseco. Se faltar o fator intrínseco intestinal, a pessoa não conseguirá absorver vitamina B12. Em que situações que falta o fator intrínseco intestinal? Ou deficiências genéticas, né? A pessoa tem baixa produção de fator intrínseco intestinal,
ou ausência de produção de fator intrínseco intestinal, ou quando essa pessoa passa por uma cirurgia bariátrica de redução de estômago, ela retira grande parte, né, das células parietais do estômago, causando uma baixa no fator intrínseco intestinal. Então, ela vai ter ali carência de vitamina B12 por absorção. Essa carência, ela gera esse quadro clínico que nós chamamos de anemia perniciosa, que é uma carência de vitamina B12, não é, por fatores de absorção dessa vitamina no intestino, por falta de fator intrínseco intestinal, certo? Essa anemia também, ela recebe, né, os mesmos parâmetros quando chamamos de anemia megaloblástica. Só porque a anemia perniciosa, a causa raiz do problema é a carência do fator intrínseco intestinal que impede a absorção da vitamina B12. E aí, por causa disso, a pessoa vai ter carência de vitamina B12 por falta de absorção. No caso da vitamina megaloblástica, a pessoa não tem deficiência de fator intrínseco, ela tem baixa dieta de vitamina B12, tá bom? E aí ela desenvolve a anemia megaloblástica, ou seja, não tem nada com problema absortivo. O problema da anemia megaloblástica é carência de vitamina B12 nutricional. Assim como a anemia ferropriva é carência de ferro nutricional, tá bom? Anemia megaloblástica é carência de vitamina B12 nutricional. Agora, quando não tem problema nutricional e sim falta fator intrínseco intestinal para absorver vitamina B12, a anemia muda de nome e chamamos de anemia perniciosa, porque uma coisa perniciosa é uma coisa permanente, imutável. Não tem como eu mudar os fatos que a pessoa está com perca de fator intrínseco intestinal, tá bom? Anemia aplásica é quando a pessoa, né, toma algum medicamento ou algum micro-organismo faz com que a medula óssea pare de se transformar, né? Então, a gente viu lá na hematopoiese, olha lá, hematopoiese, certo? E aí tem sempre aquele quadro clássico da hematopoiese, né? Olha só, esse aqui, ele está bem completinho. Tem sempre lá o quadro clássico da hematopoiese, aonde a célula, né, indiferenciada da medula óssea pode se transformar em qualquer uma célula, né, seja eritrocitária, plaquetária ou leucocitária, dependendo do estímulo que ela receba. Então, quando essa célula para de se transformar, recebe o nome de aplasia medular, não é? Olha lá. Essa imagem aqui está até melhor. Ó. Célula tronco, né, se transformando ali em todos os hemoderivados, dependendo do estímulo que ela recebe. Se essa célula for estimulada para se transformar em tecido mieloide, ela vai dar origem ao tecido mieloide, que pode se transformar em plaqueta, hemácia, né, eosinófilo, neutrófilo, basófilo e monócitos, tá bom? E ou tecido linfóide, que pode se transformar em linfócitos, T e B. Certinho? E aí, o que é uma aplasia de medula? É quando essa célula recebe o estímulo, porém ela não se transforma em nada. Essa situação gera uma ausência de transformação medular, que nós chamamos de aplasia de medula. A aplasia de medula, ela gera baixa produção ou ausência, né, de produção de leucócitos, de plaquetas e também de hemácias, causando anemia aplástica, tá bom? A gente viu na aula anterior, nos tratamentos da oncogênese, né, que as quimioterapias, os processos químicos utilizados para tratamento, eles podem sim provocar uma aplasia medular, tá bom? Então, é uma situação que pode levar à aplasia de medula. Uma outra situação são infecções microbianas que alguns tipos de vírus podem infectar e causar aplasia medular, certinho? Ou exposição a radiações ionizantes também, né, podem levar à aplasia medular, certinho? Então, exemplificando aí o que seria anemia falciforme, ferropriva, perniciosa e anemia aplástica, tá bom? Neste caso aqui,
ele quer saber, né, o tipo de anemia gerado por doenças autoimunes que geram a destruição dos eritrócitos na corrente sanguínea. É uma anemia hemolítica, tá? Letra A. Questão número 5. Um homem de 63 anos iniciou um tratamento oncológico para carcinoma de pele. Tá bom? Então, carcinoma, a gente já sabe que é maligno, não é? De pele, foi o local que ocorreu. Na avaliação médica, relatou que desde adolescente trabalha no campo com plantações e que nunca se preocupou em proteger a pele dos raios solares, mesmo tendo a pele extremamente clara, né, o que já é um fator de risco, certo? Com base na avaliação do relato do paciente, assinale a alternativa correta quanto ao agente carcinogênico que provavelmente desencadeou o câncer. A gente viu que a célula pode sofrer lesão no seu DNA, né, por natureza epigenética herdada ou por exposição a agentes mutagênicos, que podem ser biológicos, não é? Químicos ou físicos. Dentre os agentes físicos, nós temos ali as radiações ionizantes, que são raio-x, raio gama, e as não ionizantes, que são radiações mais fracas, porém que também podem causar, devido ao excesso de exposição, a mutação no DNA. E uma dessas radiações não ionizantes é a luz solar. E esse cara era extremamente branco, né? Pele clara, extremamente clara, e não se protegia da incidência de radiação solar. Resultado, né, ele desenvolveu um carcinoma epitelial. Então, o agente carcinógeno, provavelmente, né, que desenvolveu isso aqui, o agente solar, agente químico, agente físico, agente toxicológico, agente biológico. Agente biológico não foi, toxicológico também não foi, não é? Agente químico também não foi, certo? Aqui, o Sol é um agente físico? Sim, tá bom? Assim como agente solar, né? Então, radiação solar, né? Então, eu ficaria entre a A e a C. Essa questão aqui, ela está mal elaborada, né? A questão das respostas. Para mim, tanto a A quanto a C estão corretas. Então, assinale a alternativa correta quanto ao agente carcinógeno, que provavelmente desencadeou o câncer. É um agente físico que é um agente da radiação solar. Então, como a A está mais específica, eu vou ficar na letra A, mas a letra C também estaria correta, tá bom? Finalizar aqui as tentativas, né? Enviar tudo e terminar. E aí, depois que você fizer isso, a sua própria questão, né, ela vem comentada. Olha, se você acertou, e já vem um comentário, né? O professor já trabalhou isso. E a última questão também tá certa aqui, né? Agente solar. Mas se marcasse agente físico também estaria certo. Passando propaganda perto disso aí, Ataíde. Eu desativar seu mudo, né? Então, agente solar, né? Promovendo aí agente carcinógeno, né? Que são aqueles que causam dano genético, interagem com o DNA e produzem mutações neoplásicas, certinho? Ok, pessoal? Então aí, né, uma revisão, né, em 5 questões, passando aí pelas unidades do seu livro. Agora, né, a questão do seu livro didático,
ele contém também vários exercícios, né? Dentro do seu livro didático, a gente até trabalhou, né, bastante desses exercícios, assim como trabalhamos também, né, os exercícios da unidade pré-aula 1 e 2, 3 e 4, certinho? Temos aqui também a questão do livro didático. Digital não, vou querer para impressão, né? Aonde você poderá, né, trabalhar as questões aqui do seu livro, certinho? Então, a unidade número 1 fala aí das adaptações celulares. E o que que você tem que fazer hoje? Com base nessa revisão, né, pegar o seu livro e ler o seu livro, né, e estudar aqui as questões do seu livro. Então, o seu livro aqui tem questões de desafio, né, tem questões onde você pode trabalhar aqui item por item, certinho? E a prova de vocês, ela está embasada justamente nos exercícios, né, do livro e no conteúdo desse livro. Você não precisa pegar nenhum outro livro para estudar, certinho? Você tem que se ater a este livro. Então, quem está estudando pelo livro e fazendo os exercícios, você fechou a prova, tá bom? Já estou te falando aqui, você fechou a prova, certinho? Então, a avaliação, ela virá, né? E vai ser administrada para vocês. E o conteúdo da avaliação é justamente, né, o conteúdo do livro, da unidade 1, 2, 3 e 4. A unidade 1 falando de adaptações celulares, a unidade 2 falando de anemias, tá bom? A unidade, no finalzinho da unidade 2 já começa a falar ali de sistema leucocitário e a unidade 3 fala das interações do sistema leucocitário como resposta imunológica, hipersensibilidades, né? Fala também sobre imunização ativa e passiva e a unidade número 4 falando de oncogenia. E aí, para revisar, né, além desses exercícios, dessa revisão que eu dei aqui hoje, você conta aí também com as aulas gravadas do professor, né? Então, a unidade 1 ainda estava presencial, mas a partir da unidade 2 aqui, a gente percebe que existem aulas, né, que foram gravadas e colocadas ali, tá bom? Aula professor Éden aqui, ó, unidade 2. Então, todas as minhas aulas, elas se encontram gravadas aqui, dentro desse contexto, onde você vai ter aí a aula do professor, certinho? Olha lá. Então, a revisão de hematologia que a gente fez, né, tá tudo aqui, certinho? Na unidade 2.2 também tem conteúdo, né? Sempre, olha lá. Aula ao vivo com o professor Éden, células do sistema imunológico, está aqui postado. Unidade 3, está lá, na seção 3, perdão. Também está lá, ó, aula, né, com o professor Éden, certinho, já está devidamente postado, sistema imunológico e resposta imune, ok? E aí você passando para a unidade 3 também, existem aulas que estão presentes lá, certinho? Olha aí, aula de revisão, né? Então, o que eu aconselho vocês, né, também é assistir essas aulas aqui de revisão, né? Olha, tem uma aula aqui, CMH, que eu revisei no dia 14/4. Revisei justamente as unidades 1 e 2 e estão as aulas, leiam o livro, refaçam os exercícios que a gente já comentou e eu tenho certeza que você vai se dar muito bem na sua prova. A revisão não acabou, né? Semana que vem a gente vem aí com mais revisão, certinho? E aí, por fim, vocês vão ter a avaliação de vocês. Qualquer alteração no calendário, né, eu aviso lá no grupo, ok?
E agora a gente vai para a nossa aula prática, certo?